Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já peço que você se inscreva, deixe o seu like, né, e ative o sininho aqui para vocês não perderem nenhuma notificação de vídeo novo, né? Vai chegar aqui, ó, em notificações e você vai ver aqui os vídeos que acabaram de sair, né? E também me siga no LinkedIn, tá? Se conecta lá. Vamos fazer aí networking, ok? E vamos ao vídeo. Bom, hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre estrutura de decisão no Python, né? Quando a gente está estudando ali comandos como if, elif e else, e também comparadores, né? Ali maior ou igual, menor ou igual, contain, né? Que é o comando in. Então a gente vai estudar essas estruturas, né? E aí eu resolvi alguns exercícios aqui, os exercícios de 1 a 6, vão ter mais, tá? Conforme eu vou gravando aqui. Eu fiz de uma forma, mas em Python, né, você pode ter mais de uma resolução, né, mais de um tipo de resolução para o mesmo exercício, né? Então eu vou utilizar uma estrutura aqui que vai sair o que ele pede, mas você também pode fazer de um jeito diferente aí, não é algo 100% só aquilo, né? Só essa opção, ok? Então, vamos começar. Faça um programa que peça dois números e imprima o maior deles, né? Aqui a entrada que você deve pedir, a gente tem que fazer duas variáveis, né, de entradas, a de número 1 e a de número 2. E aí o tipo, né, eu vou colocar como float, porque ele não falou, ele não mencionou se é inteiro ou decimal, né? Então eu vou colocar como decimal. Então, número 1 recebe float, né? Input. Se eu deixar só input aqui, ele vai ele vai considerar essa entrada como string, tá? Então eu tô avisando para ele que é um tipo de float na entrada, ok? Então, insira o primeiro número aqui, né? Número 2, float, input. Insira o segundo número aqui, né? Vou colocar as aspas aqui que não vieram. Pronto. A gente fizemos a nossa entrada, né? Que é pedir dois números ao usuário. Imprimimos o maior número, que seria ali, se for o número 1 maior que o número 2, ele vai imprimir o número 1 é maior que o número 2, né? Se não, tananã, tananã. Então, o que que eu faria aqui? Eu fiz dessa forma, o número 1 é maior que o número 2. Se for esse caso, né, eu coloco dois pontos e coloco que há alguma ação posteriormente a esse condicional, ou seja, teve que ter uma região aqui dentada, ó, tá vendo? Então, se essa condição for verdadeira, o que que eu vou fazer? Eu vou printar aqui que o número 1, eu vou colocar entre chaves, é maior que o outro número, né? E aí eu vou dar um ponto format, número 1, que vem primeiro, né? Então a referência ao 1, vírgula, a referência ao número, à chave 2, né? Que seria o número 2, tá? Então, vamos já ver se começa a rodar isso aqui. Ele está conectando aqui ao meu ambiente, né? Deixar ele carregar um pouquinho. Pronto, conectando. E aí, pronto, começou a rodar. Então, o primeiro número, vou colocar 4, 2. Ele printou. 4 é maior que o 2, então esse condicional aqui está funcionando. Ou se não, né, se isso não for verdadeiro, então eu vou colocar um else. Print. Eu vou pegar o mesmo print, tá? Para a gente economizar tempo aqui no nosso vídeo. E ao invés do 2 agora, do 1 ser primeiro, o 2 é o primeiro, né? Então, ficando assim, por exemplo, se o número 1 for menor que o 2, né? Ele vai falar, o 3 é maior que o 1, né? Então, esse condicional aqui também está funcionando. Mas repara que esse número aqui, ó, veio colado, tá vendo o que que eu errei aqui? Eu não coloquei o 2 pontos aqui na string, né? Então, para ficar organizadinho, você pode até dar um espaço aqui, ó, que vai ficar até melhor, quer ver? Olha só como fica bem melhor, tá vendo? Então, por exemplo, 9 e 8, né? Então, 9 é maior que o 8. Então, tá funcionando certinho. Então, uma possível resolução
Dessa forma, é assim. É claro que você pode mudar o tipo de print, você pode mudar a forma que você vai fazer aqui, né? Você pode colocar o número 2, no caso, é maior que o número 1, então fica a seu critério. Faça um programa que peça um valor e mostre na tela se o valor é positivo ou negativo. Eu vou utilizar a mesma estrutura parecida do primeiro, né? Então o número é um float, ele não falou se é inteiro, né, ou decimal, então eu vou considerar como um decimal para abranger mais de uma categoria de números. Input, digite o número aqui, né? Então, colocamos nossa entrada, que pedir um valor, e aí eu vou colocar if número maior ou igual a zero, eu vou dar um print e falar, olha, o número é um número positivo. Ponto format número, né? Se não, se essa condição não for verdadeira, o número é um número negativo, né? E aí, format número, ok? Com isso, se eu colocar 8 aqui, ele vai falar, ó, o 8 é um número positivo. Sei lá, 1,5 é um número positivo. E agora se eu colocar, sei lá, menos 4,1, 4,1, né? Ele fala, não, o número 4,1 é um número negativo, menos 4,1 é um número negativo. Então, ele está retornando se o número é positivo ou negativo. Bom, no terceiro aqui é bem mais legal. Por quê? Porque agora a gente vai ter que fazer uma estrutura de if, né? Para ver se esse programa aqui vai confirmar isso aqui, ó. Então, faça um programa que verifique o estado civil de uma pessoa. Se a letra digitada é C, você coloca como casado. Se for S, solteiro. Se for D, divorciado. Se for if, viúvo. Ou outros, né? Ou O, outros. Conforme a letra escrita pelo usuário, seu programa deve escrever o estado civil. Então, eu vou colocar a variável estado civil. Isso aqui é um string, tá? No caso, então já estou declarando para ele que é um string. Você poderia também colocar só input que daria certo. Digite o estado civil, né? E aí, ó, se o estado civil for igual a C, vou colocar aqui, eu vou dar um print. Estado civil é casado. Casado, né? Se o estado civil, né? Deixa eu começar a copiar logo isso aqui em cima, porque a gente só muda agora a estrutura, né? Solteiro, solteiro. Ou se estado civil é igual a D, você coloca como divorciado, por exemplo. Opa, ele trouxe essa indentação aqui, mas agora sim. Ou se estado civil é V, você pode colocar viúvo, né? Ou se não, né? Se ou else. Eu vou colocar aqui print. Então ele fala o O, né? Na verdade. Então eu vou continuar com o if aqui porque não vou fugir dessa estrutura ali. Ó, outros, né? Então, se eu vir aqui e colocar, sei lá, V, sou viúvo. É isso mesmo. Se eu colocar O, ele não digita nada. Porque é O, né? Agora sim, outros. Tá? Então, tá aí, tá respondendo certinho. Ó. O usuário digita C, seu programa deve responder C. Ah, C casado, né? Então, peraí.
C, casado. S, solteiro. D, divorciado. V, viúvo. Ou outros, né? Então, C, C, casado. Bom, faça um programa que verifique o e-mail digitado, né? Do e-mail e faz parte dos e-mails de spam. Então aqui eu vou colocar e-mail. E aqui eu tinha uma estrutura, tá? Deixa eu trazer para cá, que é o e-mail spam. Eu vou colocar o e-mail de entrada. E o que ele vai querer saber é se esse e-mail aqui, né, de entrada, ele vai estar contido aqui dentro. Então a gente tem que fazer esse programa que verifique isso. Então, digite o e-mail. Vou deixar aqui. Então, if e-mail de entrada, né, estiver, que é o in, no e-mail de spam, você dá um print, ó. O e-mail de entrada, né, que eu vou colocar aqui como chave, existe na lista. Tanana. E eu vou dar um format aqui. O primeiro é o e-mail de entrada, né, que eu estou referenciando. E o segundo é o e-mail de spam. Se não tiver, né, else, eu vou dar um print aqui falando, olha, o e-mail não faz parte da lista, tá? Então isso está errado. Então, por exemplo, se eu pegar aqui beltrano@gmail, né? Ó, o Beltrano existe na lista Beltrano. Então ele reconheceu que está aqui dentro. Mas agora se eu colocar o meu, por exemplo, aqui, ó. Ó, o e-mail não faz parte da lista. Então tá certo. Ele tá verificando. A gente poderia aumentar aqui essa lista, né? De, de e-mails aqui que ele conseguiria validar essa informação. Bom, vamos lá. Faça um programa para a leitura de duas notas parciais de um aluno. O aluno deve calcular a média alcançada por aluno e apresentar. Se ele foi aprovado, né? Se a média alcançada for maior ou igual a 7. A mensagem é reprovada se a média for menor do que 7. E a mensagem aprovada com distinção se a média for igual a 10. Então, a primeira entrada é a nota 1, né? E aí eu vou dar um float aqui, porque pode ser que o aluno tire 7,5, 6,5, enfim, 8,9. Podem ser possíveis valores. Então, eu vou colocar insira a primeira nota, a nota 2, que é o float, input, né, aqui. Insira a segunda nota. Pronto, a gente tem as duas entradas que ele pediu, que é a leitura de duas notas parciais de um aluno. E o programa deve calcular a média alcançada por aluno. Então aqui eu vou calcular a média, que é basicamente a soma, né? A soma da nota 1 mais a soma da nota 2 dividido por 2, né? No caso. São duas notas. E aí, a gente vai fazer agora uma estrutura de if, elif e else, né? Como ficaria? Se if nota 1 e nota 2 forem preenchidas corretamente, né? Então eu vou colocar, ó. Ele vai fazer esse condicional primeiro. Vamos ver se as notas 1 e nota 2 foram preenchidas corretamente. E aí, se média é igual a 10, você printa que o aluno foi aprovado com distinção, né? Se não, né? Elif aqui. Elif, média
maior ou igual a 7, você printa que o aluno foi aprovado. Se não, né, um else, se não tiver nenhum desses critérios, o aluno foi reprovado. Então, com isso, colocaria o seguinte, ó. Vamos colocar aqui nota 5 e 5, né? Ele passou pelo primeiro condicional, ele viu que a média não é igual a 10. Por que que a média não é igual a 10? Porque 5 mais 5, né, ó, nota 1, 5 mais 2, 5, dividido por 2 é 5, né? 5 mais 5, 10, dividido por 2, 5. Então a média dele foi 5. Não é a nota igual a 10, não passou pelo primeiro. Ele perguntou ainda se a média é maior ou igual a 7, também não. E aí, caso não passou por esses dois condicionais, ele viu que realmente o aluno foi reprovado. Então, por exemplo, 8 e nota 8, né? 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, ele viu que o aluno foi aprovado. Agora, um aluno muito aplicado, muito aplicado. Ele inseriu a nota 10, inseriu a nota 10, ele viu que o aluno foi aprovado com distinção, né? Então, o nosso programa ele consegue rodar para essas três condições, usando if, elif e else, né? E ainda um if ah, de revisão para ver se o usuário digitou corretamente a nota 1 e nota 2, né? E aí faço um programa que leia o orçamento de três empresas e mostre o maior deles, né? Então vai ser uma estrutura parecida com o primeiro. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o orçamento 1 igual a float, input, orçamento. Aqui eu posso colocar como string, né? Não tem problema. É da primeira, da primeira empresa, né? No caso. E aqui, opa, não era um segundo código que eu queria. Deixa eu tirar isso aqui. Orçamento, né? 2 vai ser basicamente o float também aqui. Mas agora é o da segunda, né, empresa. E que no caso é o orçamento 3, que é o orçamento da terceira empresa, tá? Fizemos as três entradas, né? Ele leu os três orçamentos. E aí eu preciso mostrar qual é o maior deles, né? Então aqui vai ser uma estrutura de if com end. Por quê? Porque ele vai ter que comparar um a um aqui. No caso, se o orçamento 1 ele for maior que o orçamento 2, end, né? Ele passou por essa condição, tá? O orçamento 1 é maior que o orçamento 2, pode ser. E o orçamento 1 é maior que o orçamento 3, então o orçamento 1 é maior que o orçamento 3, ele vai colocar aqui, ó, print o orçamento da empresa 1 é maior. Ah, mas se não for, então eu vou dar um elif, e aí a gente vai fazer o condicional para o orçamento 2. O orçamento 2 é maior que o orçamento 1, então aqui no caso eu preciso colocar o maior, né? Orçamento 1. Ele comparou com o 1, tá, pode ser. Mas se ele é maior que o orçamento da empresa 3, se sim, né? Se essa condição for verdadeira, então a gente diz que o orçamento da empresa 2 é maior. Mas caso isso não aconteça, então a gente sabe que, de alguma forma, durante essas quatro comparações, e nenhuma delas for verdadeira, faz muito sentido que o orçamento da empresa 3 é maior. Quer ver como? Olha só. Vamos supor que o orçamento da primeira empresa, né, seja 5.000. O orçamento da segunda empresa seja 2.500 e o orçamento da empresa 3 seja 10.000, né? Então ele vai falar que realmente o orçamento da empresa 3 é maior. Por quê? Porque ele fez essa condição, ó. O orçamento da empresa 1 é maior que o orçamento 2? É. Mas o orçamento 1 é maior que a empresa 3? Não é.
né? 5 não é maior que 10, 5.000 não é maior que 10.000. Então essa opção aqui já quebrou bem aqui, ó. Então ele já ignorou esse if. Ele veio pro if aqui e viu o orçamento 2. O orçamento 2 é maior que o orçamento 1? Já não é, né? 2.500 não é maior que 5.000. Então ele já quebrou aqui e já foi pro segundo, o terceiro, né? O terceiro é Else, né? Então é óbvio que o orçamento da empresa 3 é maior. Mas e se o orçamento da empresa 2 for maior, né? Sei lá, nosso orçamento aqui da empresa 1 é 1.000, o orçamento da segunda empresa é 6.000 e o orçamento da empresa terceira, né, ele é 3.500,89, sei lá. Ele viu que o orçamento da segunda empresa é maior, né? Então tá aí uma forma de fazer também esse programa número 6, né? Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido as minhas resoluções, tá? Novamente, são resoluções que deram certo aqui no meu pensamento, né? E tiveram as saídas que o programa ordenou, mas também não existe só essa forma de realizar, tá? Você pode ter pensado diferente e se tiver dado certo, é uma opção, né? Então, deixe aí nos comentários o que você achou dessa lista de exercício. Eu vou trazer outras partes dela, tá? A gente está na parte 1 aqui, então não deixe de resolver você mesmo, tá bom? Pausa aí o vídeo e vai tentando resolver. Espero que você tenha gostado novamente. Deixe o like e até o próximo vídeo.